Oi pessoal, tudo bem? Michael Flores aqui da Zelai Corretora. Hoje nós estamos gravando mais um vídeo aqui para falar sobre o consórcio, sobre se vale a pena você comprar, você adquirir o seu patrimônio de forma planejada. Então nós vamos discutir aqui uma historinha que nós postamos essa semana nas nossas redes sociais sobre a história do Pedro e do João. Tá? Uma historinha fictícia, mas que vai ajudar a gente a refletir nesse sentido se vale a pena fazer uma compra programada, se vale a pena planejar a aquisição do seu patrimônio durante a sua vida. Tá? Então a gente começa a historinha aqui no ano atual de 2021, a gente pegou o Pedro e o João como dois rapazes aí de 25 anos, porque a gente pegou nessa idade? Porque é um momento que a pessoa está normalmente aí saindo da faculdade, terminando a sua faculdade, iniciando a sua carreira profissional, começando a ter um emprego mais seguro, um pouco mais de estabilidade, mas vale para qualquer idade, vale para mais jovens também, vale para pessoas com um pouco mais de idade também, sem problema nenhum. A ideia aqui é trabalhar a lógica do planejamento. Então o Pedro ele tem 25 anos e nesse momento ele saiu da faculdade, ele está com um emprego mais estável, ele começa a investir aí um valor de R$ 1.000 por mês em um consórcio de imóveis, planejando uma compra de um patrimônio dele, certo? E o João, que também tem 25 anos, ele não está muito pensando no amanhã. Ele está pensando mais no agora e ele acredita que não vale a pena fazer uma compra programada, não vale pagar um consórcio, que vale mais a pena guardar esse valor do dinheiro numa poupança, por exemplo. Tá? Então ele começa a guardar os mesmos R$ 1.000 por mês na poupança com a ideia de comprar um imóvel aí no valor de 180 mil nos dias de hoje, certo? Aqui, no próximo slide, passou um ano, já 2022, e após 12 meses o Pedro ele segue pagando o consórcio dele, mantendo a disciplina dele, focado nos objetivos dele e no seu planejamento. Ele segue lá pagando todo mês a cartinha de consórcio dele. O João, nesses 12 meses, ele precisou retirar em 3 oportunidades o valor da poupança para cobrir emergências e gastar com coisas supérfluas. Tá, pessoal? Aqui a gente quer deixar bem claro que guardar dinheiro não tem nenhum demérito. Tá? Nós até vamos fazer uma observação, porque guardar dinheiro é extremamente importante para você ter aí um fundo de emergência. A primeira coisa que você precisa ter no seu planejamento financeiro é recursos guardados. Então você precisa, em primeiro lugar, quitar suas dívidas, ter um dinheiro guardado, ter uma reserva guardada para uma emergência. Não tem demérito nenhum. E nessa história aqui nós estamos colocando um exemplo que é bem real da realidade brasileira. Eu que já trabalho há anos aí como corretor de imóveis, vendendo seguros e consórcios também, a gente sabe, a gente lida com as pessoas e a gente vê muito a realidade das pessoas. Não tem nenhum demérito a pessoa começar a juntar um dinheiro e precisar sacar por uma emergência. É algo bem comum de acontecer, então aqui a gente quer aproximar a história bem da realidade realmente. O João, ele em um ano precisou tirar o dinheiro 3 vezes da poupança. Por emergência, acontece situações, ficou doente, estragou o carro, precisou de algum recurso que não estava esperando. Onde a pessoa vai lá na poupança, que é onde tem o dinheirinho guardado. Se a pessoa está investindo em uma carta de consórcio, tem aquele compromisso, ela dá um outro jeito, ela se vira, mas ela dá um jeito de resolver o problema dela. Tá? Quando o dinheiro está lá na poupança, é o primeiro lugar que a pessoa vai ir e a pessoa vai recorrer. E ele também tirou para gastar com coisas supérfluas. Né? A gente sabe que tem muito a questão da emoção aí no momento da compra. Então o João lá, em algum momento, comprou um iPhone, apareceu, ou comprou lá um videogame, comprou alguma outra coisa que é bem comum também de acontecer com muitas pessoas aí que a gente conhece. Certo, pessoal? Então aqui, seguindo esses 2 exemplos, após 5 anos, já em 2026, né, o Pedro está ali com 30 anos e foi contemplado com o consórcio do seu imóvel. E ele decidiu comprar uma casa e decidiu alugar essa casa, né? E com os recursos do aluguel, o aluguel pagava a prestação do consórcio dele. Então, ele já tinha um imóvel, estava pagando esse imóvel com os próprios recursos do aluguel e decidiu fazer uma segunda carta de consórcio, certo? Com 30 anos, ele ainda está solteiro, ele ainda mora com os pais dele, consegue ter um pouco mais de controle e planejamento da sua vida. E nesse mesmo momento, o João, após 5 anos se passarem, entre depósitos e retirada, precisava de dinheiro, sacava, comprava uma coisa supérflua, sacava, daqui a pouco sobrava um pouquinho, depositava. Em 5 anos ele juntou R$ 25 mil na poupança. Só que o imóvel que ele planejava comprar, de 180 mil, já é 240 mil. Então a valorização do imóvel foi muito mais do que ele guardou nesse período. Ele está mais longe de comprar o imóvel do que antes, certo? Dentro desse exemplo aqui.
Então, também é uma realidade muito comum. Se a gente pegar o INCC, que é o Índice Nacional aí da Construção Civil, nos últimos 12 meses subiu 17%. Então, um imóvel de 100 mil atualizou para 117 mil. Quem é que consegue guardar 17 mil em um ano? Né? Se é um imóvel de 200 mil, valorizou 34 mil em um ano. Quem é que consegue, numa realidade brasileira, pensar aí um trabalhador que ganha aí seus 3 mil reais por mês, consegue juntar 34 mil em 2 anos, né, de valorização, em um ano, perdão, em um imóvel de 200 mil, valorizaria aí 34 mil. Como é que ele conseguiria juntar 34 mil em um ano? Então ele não junta nem a valorização do imóvel, ok? Então 5 anos passaram, ele juntou 25 mil na poupança e o imóvel já está a 240 mil, ele está mais longe de comprar o imóvel dele do que antes. Passaram-se mais 5 anos, né? O Pedro está aí com 35 anos e ele quitou a sua segunda, ele contemplou a sua segunda carta de consórcio, e agora ele decidiu comprar mais um imóvel e morar nesse imóvel. Então ele está agora no segundo imóvel. O primeiro imóvel ele está quitando, já passou 10 anos que ele está pagando o consórcio, ele foi pagando com os próprios aluguéis, ele conseguiu juntar mais um dinheiro também, está quitando esse primeiro imóvel e foi contemplado no segundo, que agora ele decidiu morar. Então ele tem um imóvel já sendo quitado e o outro que ele está pagando o consórcio e agora está morando nele, certo? E o João, com esses 35 anos, agora ele precisou alugar uma casa. Por quê? Porque agora ele já tem uma família, 35 anos, ele já tem uma esposa, ele já tem um filho, ele não pode mais morar com os pais dele e ele não conseguiu juntar dinheiro para comprar o imóvel dele. Então, ele precisou começar a alugar um imóvel para a sua família, certo? Então, agora, nessa situação aqui, o Pedro iniciou uma terceira carta de consórcio. Por quê? Porque um foi quitado e um ele está pagando e está morando. Com esse que está quitado, ele está pagando a parcela do terceiro consórcio. Ele está alugando e pagando a parcela do terceiro consórcio. E o segundo ele está pagando e morando como se ele estivesse pagando um aluguel de um imóvel. Ele já está fazendo a terceira carta de consórcio. Tá? E o João ele está cansado de pagar aluguel. Né? Em 5 anos já que ele já está pagando aluguel aí, além de ele não conseguir juntar dinheiro, porque ele tem que pagar o aluguel todo mês, ele precisou mudar 2 vezes, porque os proprietários pediram os imóveis para ele entregar a chave dos imóveis, que é uma coisa que acontece também para quem mora de aluguel. A gente não é dono, venceu o contrato, o proprietário pediu a casa, a gente precisa entregar. Né? Então, nesse momento da vida dele, então com 40 anos já, ele decide fazer um financiamento aí de 30 anos para pagar e pagar juros, certo? Conseguem acompanhar até aí o raciocínio da história? Agora, com 45 anos, o Pedro ele foi contemplado na terceira carta, no qual ele também comprou um imóvel e começou a alugar, e que esse imóvel está se pagando automaticamente. Desculpa eu coçar aqui o nariz, pessoal, eu estou gravando um vídeo hoje, eu estou um pouquinho gripado, então acontece esse tipo de situação. Então ele já está no terceiro imóvel dele contemplado. O primeiro ele já pagou, o segundo ele está pagando e morando, o terceiro ele contemplou e colocou para alugar, esse imóvel está se pagando agora também. Entenderam? E o João, agora com 45 anos, ele está pagando o financiamento porque ele não teve tempo de adquirir de forma programada. Ele já estava com 40 anos, com família, com filho, foi lá, fez um financiamento, né? Ele não teve planejamento e agora ele está com 45 anos e ainda faltam 25 anos de financiamento para ele pagar o imóvel dele. Com 50 anos, o Pedro ele já tem 3 imóveis quitados, um para morar, 2 como fonte de renda e segurança para a sua família. Os próprios aluguéis foram pagando. E o João, aos 50 anos, ele segue pagando o seu financiamento, ele não tem segurança, não tem renda extra e ele ainda tem 20 anos para pagar de financiamento. Certo? E aqui no final a gente faz uma reflexão com quem você se identifica, né? Porque é muito comum a gente vivenciar esse tipo de situações com pessoas que a gente conversa no dia a dia, né? É muito mais comum, obviamente, o exemplo do João. As pessoas não trabalham com planejamento, as pessoas são imediatistas, as pessoas pensam no hoje. Tem até aquela pessoa que fala, eu não sei se amanhã eu vou estar vivo, né? Mas falando que
estatisticamente a chance dele estar vivo é muito grande, né? Então chega o dia seguinte e ele segue sem o planejamento dele. Então é bem comum de isso acontecer. As pessoas não planejam a sua vida e o tempo vai passando e as pessoas ficam no comodismo, acham que vão guardar dinheiro, aí guarda, saca para uma emergência, guarda, saca para comprar uma coisa supérflua, e o tempo passou e ela não se organizou. Por que a gente fez essa reflexão aqui? Por que a gente comparou essas duas histórias, tá, pessoal? Vale a pena fazer um consórcio? Vale a pena comprar de forma programada? A resposta, na minha opinião, é sim. É importante você ter um planejamento, é importante você, em primeiro lugar, quitar suas dívidas, é importante você ter um fundo de reserva, ter uma grana guardada, e é importante você adquirir o seu patrimônio de forma planejada. Ter um planejamento para o futuro é garantia que vai dar certo, que você vai alcançar todos os seus objetivos? Não, não é. Mas é um passo muito importante. Daqui a pouco você não vai alcançar todos os seus objetivos, mas vai alcançar boa parte deles, né? E se você não tiver nenhum tipo de planejamento, o que vai acontecer é que você vai pagar por isso, você vai pagar mais caro, você vai pagar juros, você vai ficar anos pagando um financiamento, enfim, não existe mágica, pessoal. Quem chega pra gente, muitos dos nossos clientes, eles chegam assim: eu quero um imóvel para hoje. Tem o consórcio, beleza, mas eu quero contemplar agora. Todo mundo que faz um consórcio quer contemplar agora. Não tem como todo mundo contemplar agora. Então, ou você tem um lance para dar, para aumentar as suas chances de contemplar agora, se você tem uma urgência, ou você tem que trabalhar com planejamento. Ou você vai fazer um financiamento e pagar 3. O consórcio ele não tem juros, ele é muito mais econômico, ele tem só a taxa de administração. Então você faz um planejamento e economiza, faz a sua compra programada, ou você paga juros, você não tem fórmula mágica. Ou você compra à vista, se você tiver dinheiro para comprar à vista. Comprar à vista, que também em muitos casos não é bom, porque vai se descapitalizar, vai ficar sem recursos em mãos. Ou você faz um financiamento e paga 3, 2, 3, um monte de juros. Ou você faz um consórcio e compra de forma programada. Programa a sua vida, faz um planejamento. E se você tiver lance para dar, vai dando os lances, uma hora você contempla, vai sair muito mais barato. Tá? Por isso a gente traz essa historinha aqui para a gente refletir, porque você trabalhar, independente da sua idade, você começar a trabalhar com planejamento faz muita diferença na sua vida. Tá ok, pessoal? Um abraço e até mais.